Bom dia. Hoje estamos aqui no Parque Catarina Eufémia, no Barreiro, no centro do Barreiro, para falar convosco sobre alguma coisa em Portugal, tá? Isto é Portugal. Não é no Barreiro no Brasil, é Barreiro, Portugal. Para falar com vocês sobre fé. Isso mesmo. E eu quero desafiar vocês, cada um de vocês neste dia, a uma pequena reflexão. Quero falar convosco sobre a forma como o mundo hoje em dia vive o imediato, não é? Nós vivemos um mundo imediato, um mundo em que carregas no botão e tens tudo o que tu precisas, um mundo em que tudo é feito pela razão e pela lógica, que se as coisas não entram ou não se encaixam na nossa lógica, as coisas não são aceites. E até mesmo a respeito de Deus, o próprio Deus. É verdade, as pessoas pensam que porque não se encaixa nos seus parâmetros, naquilo que acham, que pensam que Deus é, então não é Deus. Sei lá, uma série de conceitos, uma série de situações que bloqueiam e impedem que nós possamos compreender o que é verdadeiramente a fé. Então eu ouço muitas pessoas a jogar, jogam ao totoloto, jogam na lotaria, jogam em, sei lá, e têm uma expectativa, e a essa expectativa chamam de fé. Mas muitas vezes eu chamo de fezada. Porquê fezada e porquê fé? A fé diz que lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 e adiante, fala-nos, é o grande versículo da fé, o grande capítulo da fé, quero eu dizer, e ele fala-nos de o que é fé. Começa logo no versículo 1 dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê. Eu espero alguma coisa, mas eu não vejo. E a melhor ilustração que eu encontro para isso é o Wi-Fi. Wi-Fi. Porquê o Wi-Fi? Porque se vocês observarem, nós estamos aqui no meio da cidade, e por isso este lugar. Estamos aqui no meio da cidade, e com um simples telemóvel, com um simples aparelho, nós podemos aceder ao Wi-Fi. Mas para que isso aconteça, é necessário que tenha havido toda uma infraestrutura montada de raiz. Certo? Ou seja, para que nós possamos aceder a algo que se chama internet, que não se vê, captar um sinal que não se vê, para podermos ter acesso a benefícios que são palpáveis, nós precisamos de compreender que houve toda uma infraestrutura que teve que ser montada. Uma torre que teve que ser montada num determinado lugar. Um dispositivo que teve que ser instalado numa determinada torre. Mas não ficou por aí. Para além dessa situação, ainda houve toda uma montagem em postes, em casas, para depois, na tua casa, tu poderes chamar determinados técnicos que foram à tua casa montar então toda uma panóplia de equipamentos para tu teres acesso a essa situação que se chama Wi-Fi. Para teres o acesso à internet. Mas não basta apenas chegar e montar os equipamentos. Precisas ter um determinado dispositivo que nós chamamos de router. E com esse router, então, tu tens acesso à internet. Mas ainda não fica por aí. Porque tu até podes alugar uma casa, comprar uma casa que já tem tudo isso lá montado. Ou ires trabalhar para uma determinada empresa, um determinado espaço coworking, onde tu já tens tudo isso lá montado. Mas se tu não tiveres a conta paga, tu não vais ter acesso a nada. Ou, se tu vais morar para aquela determinada casa, tens lá tudo montado, o sistema está montado, mas tu não tens acesso porque não tens um aparelho que se conecte ao Wi-Fi, então não vai adiantar nada tu teres Wi-Fi, porque não vais poder ter nenhum dos benefícios que o Wi-Fi te pode dar. Assim como existem muitas pessoas pelo país fora, não sei, eventualmente no Brasil também será da mesma forma, ou em outras partes do mundo, que não usam e não têm os benefícios por dois motivos. Primeiro porque nunca precisaram, nunca lhes fez falta. Eventualmente têm um telemóvel e esse telemóvel basta-lhes para fazer as chamadas básicas do dia-a-dia, não precisam ter um telemóvel mais avançado. Uma tecnologia mais avançada que tenha acesso à internet. Então, porque nunca precisaram, nem sequer experimentam, nem poderão vir a experienciar a necessidade ou os benefícios que o Wi-Fi pode trazer para eles. Amém? Da mesma forma,
Uma pessoa que não tem necessidade de absolutamente contactar com ninguém, não necessita de ter um telemóvel, certo? Para que ter um telemóvel se vive num sítio onde tenho todas as pessoas com quem contacto ao pé de mim? Não preciso de beneficiar de um Wi-Fi. Assim é com a graça de Deus. Muita gente não tem acesso à graça de Deus porque acha que não precisa da graça de Deus. Muita gente não tem acesso à graça de Deus porque não entende o que é que a graça de Deus pode fazer por ela. E se não tem acesso à graça de Deus porque não sabe o que é que essa graça pode fazer por ela, nunca irá ter os benefícios que a graça de Deus vai trazer à sua vida. Então o meu desafio nesta manhã é: ativa o teu Wi-Fi. Isso, ativa o teu Wi-Fi. Precisas ativar a tua fé. Precisas ativar o teu dispositivo. Precisas ativar o teu coração para que ele fique ligado, para que ele fique on, para que ele fique conectado com a fé que vem do alto, com a graça de Deus. Porquê? Porque é só pela graça que tu podes beneficiar de toda a panóplia de coisas maravilhosas que Deus tem para a tua vida. Seja a cura de uma enfermidade, seja a cura dos teus filhos, seja a cura do teu marido, seja uma situação no teu emprego, seja uma situação no teu trabalho, seja uma situação na tua empresa, seja qual for a área da tua vida, precisas ativar a tua fé para ficares on, para que as coisas possam começar a acontecer de acordo com a graça do Deus vivo. Para viveres debaixo da graça, precisas de ativar a fé. Então o meu desafio hoje é esse: pega e ativa o teu fé. Um bom dia e um dia assim espetacular para todos vocês. Deus abençoe.